Como sempre, os bons ventos o trazem aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá. 68ª noite. No fim da noite seguinte, Sherazade dirigiu a palavra ao sultão das Índias. Senhor, disse ela, eis aqui como a mina continuou a sua história. A velha que me acompanhava, prosseguiu ela, sumamente mortificada do acidente que me acontecera, procurou sossegar-me. Minha excelente ama, disse-me ela, peço-vos perdão, eu fui a causa desta desgraça. Levei-vos a este mercador, porque é da minha terra e nunca me teria capacitado que fosse capaz de tamanha maldade. Porém, não vos aflijais, não percamos tempo, voltemos para casa. Dar-vos-ei um remédio que vos curará em 3 dias tão perfeitamente que não aparecerá o menor sinal. Tanto que me tinha enfraquecido o desmaio que mal podia andar. Cheguei a casa e caí uma segunda vez de fraqueza ao entrar na minha câmara. Todavia, aplicou-me a velha o seu remédio. Tornei a mim e deitei-me. Ao anoitecer, chegou meu marido. Percebeu que tinha a cabeça embrulhada. Perguntou-me o que era. Disse-lhe que doía a cabeça, que esperava, não quisesse saber mais. Tomou, porém, uma vela e, vendo que estava ferida na face, de onde procede essa ferida? Perguntou ele. Apesar de não ser muito criminosa, não podia resolver-me a confessar-lhe o acontecido. Fazer esta confissão ao marido parecia me ofender a decência. Disse-lhe que quando ia comprar o estofo de seda, a licença que me tinha dado para isso, um mariola carregado de madeira passara perto de mim numa rua muito estreita e uma das tábuas me fizera aquilo. Isto encolarizou deveras meu marido. Essa ação, disse ele, não ficará impune. Amanhã darei ordem ao intendente da polícia para que prenda todos esses brutos e ordene que os enforquem. Receando ser a causa da morte de tantos inocentes, disse-lhe, Senhor, teria pesar se fizesse tão grande injustiça. Tomai bem sentido que não a cometeis. Crer-me-ia indigno de perdão se causasse essa desgraça. Confesso-me, pois, confessai-me, pois, sinceramente, replicou ele, o que devia pensar de vossa ferida. Respondi-me que fora feita por inadvertência de um vendedor de vassouras montado no seu burro, que vinha atrás de mim com a cabeça virada para o outro lado, e que o seu burro me dera um encontrão tão forte que caíra e batera com a face contra um vidro. Se assim é, disse meu marido, não se levantará o sol amanhã sem ter avisado o grão-vizir Jafar dessa insolência. Mandará matar todos esses vendedores de vassouras. Em nome de Deus, Senhor, interrompi eu, suplico-vos que lhes perdoeis, não são culpados. Pois então, senhora, diz ele, que devo eu crer? Falai, exijo absolutamente que me dizeis a verdade. Senhor, lhe respondi eu, deu-me um desmaio e caí, este é o fato. Dita estas últimas palavras, perdeu meu esposo a paciência. Ah, clamou ele, tenho demasiado tempo ouvido mentiras. Dizendo isso, bateu com as mãos e entraram 3 escravos. Tirai-a para fora da cama, lhes disse ele, e estendei-a no meio do quarto. Executaram os escravos a sua ordem, e como um me segurava pela cabeça e outro pelos pés, ordenou ao terceiro que fosse buscar um alfange, e aparecendo com ele, fere, diz ele, corta-lhe o corpo em 2, e o lancem ao tigre, que sirva de pasto aos peixes. É o castigo que aplico às pessoas a quem dei o meu coração e que me faltam a fé. Como viu que o escravo não se apressava a obedecer, fere já, continuou. Quem te embaraça? Que esperas?
Senhor, me disse então o escravo, estais no último instante da vossa vida. Vede que quereis dispor de alguma coisa antes de morrer. Pedi liberdade de dizer uma palavra, foi-me concedida. Levantei a cabeça e, encarando meu esposo com ternura, ai de mim, lhe disse eu, a que estado me vejo reduzida? É, pois, forçoso morrer nos meus mais belos dias. Queria prosseguir, mas as lágrimas e os suspiros impediram que isto não abrandou meu esposo. Pelo contrário, arguiu-me que fora inútil replicar-lhe. Recorri aos rogos, mas não lhe deu ouvidos, e ordenou aos escravos que cumprissem as suas ordens. Nesse instante, a velha senhora, que fora ama do meu esposo, entrou e lançou-se a seus pés para ver se o aplacava. Meu filho, lhe disse ela, impremo de vos ter criado e educado, suplico-vos que penseis no que ides fazer. Considerais que se mata aquele que mata, que manchais com isso a vossa reputação e perdeis a estima dos homens. O que não dirão de uma cólera tão implacável? Proferiu estas palavras com ar tão terno e acompanhou-as de tantas lágrimas que fizeram alguma impressão no meu esposo. Pois então disse ele à sua ama, disse ele à sua ama, em razão do amor que vos consago, concedo-lhe a vida. Porém, quero que traga sinais que a façam lembrar de seu crime. Dita essas palavras, um escravo, por sua ordem, deu-me com toda a força nas costas e no peito tantas vergastadas com uma varinha dobradiça, que me levantou a pele e a carne, e perdi os sentidos. Depois disso, mandou-me levar pelos mesmos escravos, ministros do seu furor, para uma casa onde a velha teve grandes cuidados comigo. Estive de cama 4 meses e finalmente sarei. Porém, as cicatrizes que visse ontem, contra minha vontade, me ficaram depois. Apenas me achei em estado de andar e de sair, quis voltar para a casa que herdara do meu primeiro marido. Porém, não encontrei senão um lugar. O meu segundo esposo, no excesso de cólera, não se contentou de a mandar demolir. Fez arrasar toda a rua onde ela estava situada. Era sem dúvida inaudita esta violência. Porém, contra quem teria levantado a minha queixa, tinha o autor tomado medidas para ocultar-se e não pude conhecê-lo. Além disso, ainda que o conhecesse, não via eu muito bem que tudo quanto se me fazia partia de um poder absoluto. Teria ousado queixar-me dele? Desconsolada, desprovida de todo o necessário, recorri a minha irmã Zobeida, que acabou de contar a sua história a Vossa Majestade, e fiz-lhe a relação da minha desgraça. Acolheu-me com sua bondade costumada e exortou-me a suportá-la com paciência. Eis aqui o que é o mundo, me disse ela. Desapossam-nos comumente de nossos bens, de nossos amigos ou de nossos amantes, e às vezes de tudo juntamente. Ao mesmo tempo, para me provar o que dizia, contou-me a perda do jovem príncipe causada pelo ciúme de suas irmãs. Informou-me em seguida de que modo foram mudadas em cadelas e finalmente, depois de me ter dado mais 1000 sinais de amizade, apresentou-se a minha irmã mais moça, que viera morar com ela depois da morte de sua mãe. Assim, agradecendo a Deus o ter-vos juntado todas 3, resolvemos viver livres, sem nunca nos apartarmos. Há muito tempo que levamos esta vida sossegada, e como estou encarregada da despesa da casa, faço gosto em eu mesma fazer as provisões que nos são precisas.
Fui ontem comprar algumas e as mandei trazer por um mariola, homem de espírito e de humor agradável, que detivemos para divertir-nos. Sobrevieram 3 calendres no princípio da noite e nos pediram que lhes dessemos agasalho até pela manhã. Recebemos com a condição de aceitarem, que aceitaram, e depois de os mandarmos assentar em nossa mesa, regalaram-nos com um concerto a seu modo, quando ouvimos bater à porta. Eram 3 mercadores de Mossul, de muita boa feição, que nos pediram igual favor que os calendres. Concedemos-nos e deixamos na mesma condição. Porém, nenhum nem outro o observaram. Todavia, ainda que tivéssemos não só meios, mas o direito de castigá-los, contentamo-nos em exigir deles a narração de sua história. Limitamos a nossa vingança, a despedi-los e privá-los do agasalho que nos tinham pedido. O califa Harun al-Rashid, contentíssimo de ser informado do que desejava saber, manifestou publicamente a admiração que lhe causava tudo o que acabava de ouvir. Porém, Senhor, disse nesta passagem Sherazade, o dia que principia a aparecer não me dá lugar de contar a vossa majestade o que fez o califa para pôr fim ao encanto das 2 cadelas pretas. Julgando Shahriar que a sultana acabaria na noite seguinte a história das 5 senhoras e dos 3 calendres, se levantou e lhes deixou ainda a vida até o dia seguinte. Cada vez mais maravilhosa essa história. Continuaremos amanhã e saberemos como o califa quebrou o encanto sobre as 2 cadelas pretas. Até mais. Alabê.